Maria Inês Pereira é escritora, poetisa, escreve sonetos e trovas. É cofundadora da Academia Guaçuana de Letras, a AGL, que completou 20 anos agora em 2019. Foi secretária da Casa do Escritor de Mogi Guaçu por 6 mandatos desde 1988. Criou na cidade uma regional da União Brasileira de Trovadores, a UBT, em 2003, que existe até hoje. Dona Maria Inês é nascida em São Paulo e veio para Mogi Guaçu há mais de 30 anos, em 1983. Dona Maria Inês, como começou a sua história, o seu amor pela escrita, pelas letras? Na Penha, uma família muito religiosa, com um padre que faleceu com 95 anos, em Aparecida, redentorista, e 2 freiras e uma tia no convento de missionárias. Com a morte da minha mãe, eu fui convidada para ir para o colégio, não para ser freira, para estudar lá. Meu pai deixou. Incrível, mas meu pai deixou. E eu gostei tanto que eu acabei ficando. Fui ficando. Quis ser freira. Logo até, com 15 anos eu já estava de hábito, de postulante, e fiquei até 1971. De 1945 até 1900, logo depois da guerra. Verdade, da Segunda Guerra Mundial. Vivi a guerra. Teria muitos detalhes nessa história, que é a minha história, mas não daria para estender muito. Eu era antepenúltima desses 15. E todo mundo, 4 eu não conheci. De 15 irmãos. Eu via todo mundo estudando. Cada um tinha, tudo em escola pública sempre, do Grupo Escolar Santos Dumont, lá na Penha, perto de casa. Todo mundo estudando, fazendo lição, fazendo desenho, que eu adorava, tudo. Eu aprendi tanta coisa com meus irmãos, que quando fui para a escola já sabia metade. E então, eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou escrever para os outros me lerem. E sempre eu pensava isso, eu vou escrever para os outros. E comecei a escrever muito cedo. Depois eu joguei fora muita bobeira que eu escrevi. Mas depois da 3ª série ginasial, eu guardei tudo e tenho tudo aí. Quando eu fui, com 14 anos que eu fui para o colégio, descobriram que eu já rabiscava algumas coisas. E mais tarde, noviça, já me escolheram para fazer o livro Tombo, inclusive em italiano no começo. Mas no convento eu sempre escrevi. Sabe por quê? Que descobriram, nem eu sabia. Era costume nas festas, entre aspas, religiosas. Então a festa era missa, um almoço melhor. Em geral, era tudo muito frugal. Então foi assim, uma festa melhor. E era costume fazer alguma coisa em homenagem à superiora, algum santo do dia, festejado do dia, claro, é convento. E logo que viram que eu, sei lá, tinha estudado bastante, para freira não precisa estudar não, mas eu já estava fazendo clássico e tudo. Então me encarregaram de fazer isso. Só que ficar fazendo discurso elogiativo assim, não gostava. Então eu comecei a fazer poesia. Eu fazia uma poesia religiosa, uma poesia. E foi por isso que eu fui escrevendo muito. E tenho muita coisa escrita desse tempo, cartas e tudo. E eu estive no convento como missionária no Colégio Madre Cabrine, na Vila Mariana, em São Paulo.
Mas, como missionário, estive em Minas, estive no Rio de Janeiro, sempre dando aula, principalmente de línguas neolatinas, que foi a faculdade que fiz, no Rio de Janeiro. E eu gostei tanto que fiquei 25 anos dando aulas. Só que no final eu me cansei um pouco. Com o Concílio Vaticano II, na década de 60, eu vi que de freira eu tinha muito pouco. Virei máquina de dar aula. 25 anos da aula, os professores bem sabem o que é isso. E então eu vi que era melhor eu sair. O Concílio Vaticano me convenceu o que eu já sabia, que era melhor vir para fora, vir para o mundo. E foi difícil. Entrar não fui porque eu tinha 2 irmãs e uma tia lá no mesmo convento. Não foi difícil. Eu era um xodózinho porque atrás de mim tinham as minhas irmãs e a tia. Então foi muito fácil. Sair aqui foi muito difícil, inclusive para mim. Os laços, cortar o cordão umbilical de lá foi, e não cortei. Tive que ser dispensada dos votos. E foi maravilhoso. Não saí para casar. Saí porque não aguentava mais dar aula. Pulando um pouquinho a história já para cá, para Mogi Guaçu, e aqui em Mogi Guaçu, como foi seu contato com a escrita e esse mundo que a senhora está inserida? A minha irmã era dona do sítio. Eu estava com meu marido no sítio, lá com os patos. Que foi em Mogi Mirim. Foi. Assim, contato exterior, assim. Concursos eu já tinha feito, muitos. A minha irmã um dia falou assim, Inês, em casa a gente falava o segundo nome, porque Inês, você tinha um bienal, o segundo bienal, primeiro eu não soube. Falou assim, Inês, você escreve coisa tão bonita, por que você não participa desse bienal? Era necessário ter 60 obras. E eu falei assim, mas será? Ele falou assim, manda, escreve e manda. Só que eu fui procurar se eu tinha tanta coisa escrita. Tinha, mas achei. E eu fiquei admirada. Ela achava bonito. Puxa, mas eu escrevi tudo isso. Mandei. Eu não ganhei. E achava, mas eu ganhei, que eu descobri o que eu tinha. E depois daí eu comecei, então, a publicar, a participar mais dos concursos aqui. E sobre a Casa do Escritor, como foi que a senhora teve contato com a Casa do Escritor? Eu cheguei aqui, estava varrendo ali fora, e eu vi a radiodifusora com o Moacir de Almeida, não era o nome dele? E eu vi que tinham acabado de fundar a Casa do Escritor. Eu falei assim, opa, eu quero escrever, eu não sabia falar escritora de criança. Eu vou lá procurar e fui. E quando cheguei no Recanto, tinha um varal literário de árvores penduradas assim entre elas. E tinha uma que era da banca de jornal a um poste, não me lembro bem. Eu fui entrando assim, baixinho, bati com a testa olhei assim uma poesia minha. Ué, Casa de Escritor, minha poesia já está aí. Como assim, né? Nem levei lá ainda. Aí eu logo entendi que era uma das poesias que já tinha sido premiada. Porque quem fez o varal pegou as poesias dos concursos, que depois eu também fiz isso muito. E como foi a relação da senhora com a Academia Guaçuana de Letras, que a senhora ajudou a fundar? Bom, foram as pessoas da Casa do Escritor, o grupinho da Casa do Escritor, que resolveu criar uma academia. Foi daí, desse jardim que era a Casa do Escritor,
brotou a Academia de Letras. E eu fui convidada para participar, sabe? Então foi um grupinho, daí depois foi crescendo, aumentou. Foi assim que começou. E foi ótimo. Era estimular a escrita e defender a escrita. Então, a gente tinha um patrono, não tem um patrono, o meu é Guilherme de Almeida, e a gente tinha que cultuar essas pessoas. E outros, muitos artistas, muitos escritores, poetas, era mais isso. E tentando passar também para os outros. Agora a gente está com uma turma muito boa, sabe, de, sei lá, ideias novas, está muito bom. Bom, Mogi Guaçu foi uma cidade que acolheu a senhora, que a senhora escolheu para viver também, depois já de um certo tempo. O que é Mogi Guaçu para a senhora? O que representa essa cidade na sua vida? Sim. Gente, eu falei já que foi amor à primeira vista, foi. Mesmo antes de eu ir para o sítio com a minha irmã, eu gostei de Mogi Guaçu. Não quero que nenhum mojimiriano se... Mas eu gostei daqui, achei esse povo mais simples, não sei. Mais, não sei se foi mais acolhedor, porque eu passei só por lá e aqui eu fiquei um pouco. E o rio, pertinho do rio, tem um amor louco, um amor apaixonante. Eu nasci pertinho do Rio Tietê. Então, e o povo. E quando mostrou essa casa aqui, logo a igreja ali, gente, o uso do cigarro faz a boca torta. Eu nunca saí de uma igreja. Saí do convento, mas não briguei com a igreja, não. Sou mais freira agora. Eu tenho várias trovas que eu fiz sobre Mogi Guaçu. 2 amores. O Tietê, pois eu nasci paulistana. Mogi Guaçu é você que me fez ser guaçuana. Que lindo! Sabe quando que eu fiz isso? 17/12/90. Não lembrava dela. Porque eu me senti guaçuana. Tem uma outra aqui, 492. Guaçu, cidade querida, povo bom hospitaleiro, em ti há de ter guarida meu sorriso derradeiro. Por que eu gosto de Mogi Guaçu? Está aqui. No Guaçu, achei um ninho, nele fiz minha morada. Tem um rio, engás, carinho, mais o altar da Imaculada. Que lindo! Verdade verdadeira. E assim fechou tudo que a senhora fala de amor ao Guaçu, amor à religiosidade. Eu agradeço muito a senhora por essa conversa, essa entrevista e pelo amor que a senhora tem por Mogi Guaçu. Muito obrigada.